Minha amiga e meu amigo, é, eu recebi algumas recomendações de vídeos, sugestões, que não é muito comum. Geralmente o meu assunto é sobre política e geopolítica, política partidária e geopolítica, melhor dizendo. Muito pouco entro no campo da religião, mesmo porque eu não entendo, e você entrar num terreno que você não domina, que não é de seu conhecimento, além de ser desonesto, você pode se dar mal. Mas foram inicialmente 15 pedidos. Quando chegou no número 15, eu falei, pô, mas por que essa recomendação? E o assunto que as pessoas estavam me solicitando era falar sobre Miguel Oliveira, o tal pastor Mirim. Aí eu falei, pô, é um assunto É um assunto que eu não conheço, deixa eu lá consultar. Aí eu digitei Miguel Oliveira, pastor Mirim, estudei um pouco, estudei não, eu vi um primeiro vídeo dele falando línguas estranhas em inglês e resolvi deixar para lá, não seguir mais, não fazer o vídeo, coisa que não é comum, eu negar a sugestão dos amigos no canal. Resolvi ignorar. Só que a partir desse momento, outras pessoas, outras 17 pessoas, fizeram a mesma recomendação. E como eu tinha entrado nas redes para consultar, fazer a consulta de um vídeo sobre esse moleque, até agora está aparecendo um vídeo atrás do outro. É só abrir o telefone, é só abrir o computador que aparece vídeos do Miguel, tal pastor Mirim. Aí eu falei, pô, não, vou fazer, mas para fazer eu tenho que me aprofundar um pouco mais na história desse menino, a origem, como ele chegou a esse ponto. E eu fui fazer uma pesquisa mais profunda para me dar base para fazer esse vídeo. Antes de ir à minha análise sobre o pastor Mirim, eu queria que você assistisse esse vídeo no qual ele fala as tais línguas estranhas. Assista. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Bom, como eu sou professor de inglês, eu vou ajudar você a entender o que o profeta Mirim falou. Muita gente está criticando aí nas redes sociais, dizendo que ele não está falando inglês, mas ele está sim falando inglês. Eu vou provar para vocês. Vamos para a primeira frase. Of the king, the power. Of the king, desliga o rei. The power, desliga a energia. Demanded the bastard. Demanded the bastard. Demanded é o passado do verbo to demand, que seria exigiu. Exigiu o bastardo. The king, the fairy, the smile. The king, the ferry. O rei, o ferry, né, que é o ferry boat, goes mad. Eu acho que esse man seria madam, né, tipo de madame. Então, vai, senhora. Então, ele falou sim em inglês. Eu não faço ideia do que essa frase queria dizer, mas foi em inglês. Porque a bandeira da América rola sobre vocês. Fica para vocês aí a interpretação de vocês, tá bom? Bem, amiga e amigo, como surgiu a história desse rapazinho, esse personagem? A mãe dele é de uma família evangélica, a senhora Érica Jesus Oliveira. Érica Jesus Oliveira. É de uma família evangélica, porém não é praticante. A mãe dela é aquela evangélica fiel, toda a família é fiel, mas ela é vacilante. E ela tinha problemas de ordem conjugal. E nisso, o pastor Mirim tinha 2 aninhos de idade. E ela procurava buscar conforto nas igrejas. E a igreja que ela ia, naturalmente levava junto com ela o Miguelzinho. E o Miguel, ele, por ser um menino extrovertido, muito inteligente, ele adorava cantar nos púlpitos. A mãe dele, muito malandramente, Dona Érica, percebeu que aquele moleque poderia lhe dar frutos. Olha só, hein? Poderia lhe dar frutos. Ela agiu com aquele pastorzinho
como o pai do Neymar agiu com o Neymar, porém em terrenos diferentes. Inicialmente, ele começava a cantar nas igrejas. Começava a cantar. E ele, garotinho, vestido com terninho, cantando, e ele, ao imitar outros pastores, resolveu, no meio das músicas, ele resolvia, nos meios das músicas, fazer pregações. Aí a dona Érica teve outra ideia. Opa, tem um lado aqui desse moleque que eu não conhecia. Ao invés de prepará-lo para cantar, eu vou preparar para pregar. E começou a lavar a mente do menino. Começou a lavar a mente. E ela ia de igreja em igreja. E onde ela ia nas igrejas, ela sempre cavava um jeitinho de fazer com que ele inicialmente cantasse, depois pregasse. E assim o moleque foi crescendo. Foi crescendo. Ele via os outros, moldado por ela, ele foi ganhando essa desenvoltura, incorporou esse personagem. Chegou ao tal ponto que encantava porque era um menininho de terno, falando a palavra de Deus, fazendo as pregações, repetindo o que ouvia dos outros, mas em especial da mãe. Passou a ser convidado para inúmeras igrejas, para pregar em inúmeras igrejas. E a mãe viu ali a oportunidade de ganhar, de faturar, e começou a divulgar o trabalho do menino, né, de forma remunerada, e não era pouca. Para se ter uma ideia, nos dias de hoje, eles recebem até a máscara do garoto cair. A máscara caiu, talvez caia também a procura. Recebia, em média, 30 convites por dia para pregar em igrejas. Em média, 30 convites por dia para pregar em igreja. A mãe fazia contato com os pastores mandavam as fichas da igreja, ela analisava e escolhia qual atender. E o cachê varia de 3 a 30 mil reais. E a agenda lotada, senhoras e senhores. Agenda lotada. Além do cachê, que varia de 30 a mil reais, a mãe do Miguel e o pastor Miguel, o tal pastor Mirim, ainda abocanhava, de acordo com o contrato, 50% do dízimo e as ofertas, sendo que essas ofertas e os dízimos é dado pelos fiéis para manutenção dos trabalhos da igreja. Mas ele pegava parte como se fosse um show, como se fosse uma bilheteria, coisa dessa natureza. Inicialmente, ele teve vários nomes. Olha só como uma coisa é ardilosa. Ele começou primeiro como Pablo Miguel, depois passou para Levita Miguel, em terceiro chegou a adotar o nome de Missionário Miguelzinho, e hoje tem o alto título de Pastor Mirim ou Pastor Miguel Oliveira. Ele se intitula, ele não gosta de ser chamado de pastor, ele gosta de ser chamado porque assim ele se considera profeta. Profeta. Assista um vídeo dele no qual ele desdenha de Jesus Cristo. Olhe para cá, eu tenho pastor, amém? Amém. Tira da tua ideia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você tem que ter pastor, irmão. Meu pastor é Jesus, está amarrado. Minha amiga e meu amigo, consultando vários vídeos a respeito dele, vários vídeos com as pregações, as várias entrevistas que ele dá em podcast, como também o ponto de vista de analistas e até mesmo autoridades religiosas, eu cheguei à conclusão que esse moleque, ele na verdade é um pilantra. O moleque é um pilantra de marca maior.
Ele é tão pilantra que não se assuste se ele um dia for deputado do PT ou se revelar o sucessor de Pablo Marçal, de tão pilantra que o moleque é. Agora, uma coisa é fato, ninguém pode negar. Ele é inteligente, ele tem presença de palco, e quando pega uma plateia de otários, deita e rola. Ele deita e rola. E essa questão de pastor mirim é um personagem que foi incutida por ele na cabeça da mãe dele. Ele só tem 14 anos. É claro que é um menino de 14 anos com a visão de alguém com a idade muito mais elevada. Repito, ele é inteligente, tem presença de palco e diz ser profeta. Senhoras e senhores, a questão é a seguinte. Eu vou colocar um vídeo para você ver, no qual ele diz fazer um milagre, curando uma senhora, uma inocente senhora, que pela fé deixa-se levar por um pilantrinha de marca maior. Assista. Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo. Você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Para aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar. Mas tem um anjo marchando na tua frente dizendo: eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. E Deus tá dizendo... Lembrando, o tal pastor mirim faz uma média de 3 apresentações por dia nas igrejas. E o cachê é aquele que eu falei para você, varia. Vai de 3 a 30 mil reais. E o salário dele, os vencimentos dele, no final do mês, passa em muito, de 100 mil reais. Muito, tá? Quando não dá nada, quando tá fraco, 100 mil reais. Para você ter uma ideia, ninguém da família dele mais trabalha. Nem mãe, nem amigos, nem padrasto, ou pai, sei lá. Todo mundo escora nele. Todo mundo deixou de trabalhar para passar o assessorar. E a questão, senhoras e senhores, ele é uma espécie de Neymar da igreja. Ele é a galinha dos ovos de ouro da família. Porém, vale lembrar, os tios, as tias, as avós, não aprovam o que ele faz e condena a mãe por ter levado para esse caminho. O Miguel, o pastor Miguel, ele é malandro ao extremo. Eu diria que Lula perto dele é fichinha. Eu acho que ele deveria até procurar o Pablo Marçal e fazer a venda de curso, que ia se dar muito bem lá entre eles. Ele fala que ele nasceu com problema de audição, de visão e sem as cordas vocais, que ele era cego, surdo e mudo, e que Deus operou um milagre na vida dele. Porém, quando pede o laudo, ele não mostra. Ele não mostra. Ele fala que já procurou, mas não achou. Olha, está tudo no sistema do SUS, ou se for particular, no laboratório onde ele se tratou, se cuidou. E ele alega ainda que tem apenas 20% de cada visão. Vem cá, ele curou o câncer e a leucemia de uma fiel, segundo ele, e não cura a visão mediana dele? Não é estranho? Não é um estoque de diversões? Então, senhoras e senhores, e outra coisa, passa a observar o cabelinho dele. O terno todo na estampa, todo engomadinho, sapato brilhando, cabelo todo esticadinho. É o tipo do pastor picareta. Pastor picareta. O jeitinho dele olhar, de falar,
aquelas paradinhas. O moleque é sábio, e repito, quando pega o otário pela reta, deita e rola. Ele chega a pedir dízimo de 10 mil reais e fala que isso é normal. Senhoras e senhores, deixa eu falar uma coisa. Esse moleque começou como vítima da mãe. Mas com 14 anos, com a sagacidade e a inteligência que ele tem, ele já saiu da condição de vítima e entrou na condição de cúmplice. Isso é um charlatão, um picareta que usa o nome de Deus e a inocência das pessoas, a fé das pessoas, para fazer o que está fazendo, enriquecendo de forma absurda, mentindo para as pessoas, usando o nome de Deus. E isso é um escárnio. Isso é um escárnio. Já temos muitos adultos com esse perfil, e não são poucos. Alguns são até donos de emissora de TV no Brasil. Dispensa a apresentação. Tem outros que usam chapelão, que fica por aí pregando. Aliás, pregando não, sobe no púlpito só para pedir dinheiro. Pregação que é bom, nada. São por causa desses picaretas adultos, e agora esses picaretas mirins, que não constitui a maioria no meio evangélico, que acaba jogando luz negativa aos verdadeiros fiéis e muitos bons pastores que a gente tem pelo Brasil. É por causa de indivíduos assim que inocentes são jogados na vala comum, como se todos fossem iguais, e sabemos que não é. Esse moleque é um perigo. Esse moleque brinca com a fé cristã e com a dor das pessoas. É preciso que nós estejamos atentos contra isso. O moleque é cheio de contradições, mas ainda assim tem pessoas que por inocência no ponto alto da sua dor, das suas aflições, acaba se apegando e acreditando num indivíduo desse nível. Eu vou encerrar por aqui, deixando o meu repúdio. Não é, eu repito, não é a minha praia, mas fui solicitado a fazer análise, e a análise é essa aí. Miguel Oliveira, o pastor mirim, não passa de um pilantra, charlatão e enganador, porém, diabolicamente inteligente.